Podemos aprender aí que Caim tinha apenas uma religião, ele seguia um ritual. Então ele foi ofertar a Deus. Já Abel não. Abel era um adorador. Abel amava realmente a Deus. Não foi apenas ali fazer uma coisa religiosa, repetir uma ação, mas ele foi oferecer a Deus o que ele tinha de melhor. Ele queria agradar a Deus. É bem diferente. É como aquela viúva, quando ela foi dar a oferta, ela nunca sonhou que Deus estava de olho nela. Ela deu o melhor que ela tinha para Deus. Jesus estava ali e ainda chamou os discípulos para ver e ainda mostrou. Ela deu mais do que todos. Então ela deu a melhor oferta que ela podia. Ela deu tudo que ela tinha. É como Abraão. Quando Abraão oferece o seu filho, o que ele tinha de mais importante? Seu filho. Então ele dá para Deus o que ele tinha de melhor, de mais importante, seu filho. Imagine você quando você vai dar uma oferta na igreja. Você olha, escolhe a pior nota, a menor moedinha e dá de oferta. Deus está de olho em você. Isso é religiosidade. Isso é péssimo diante de Deus. Você não escolhe o melhor para dar para Deus, você escolhe o pior para dar para Deus. Tópico 2, uma oferta profética. Talvez a oferta de Abel tenha sido o primeiro sacrifício de animal a ser oferecido a Deus em forma de gratidão ao Senhor. Abel sentiu o desejo de oferecer o que tinha de melhor de seu trabalho em gratidão a Deus. A morte do cordeiro ou de uma ovelha, dos primogênitos do rebanho de Abel, sem dúvida, prefigurava o sacrifício de Cristo, que se ofereceu a si mesmo, imaculado em nosso lugar. Hebreus 9,14, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1,29. Pelo que nós podemos ver na Bíblia, esse sacrifício aí que Abel fez, que ofereceu um animal, foi o primeiro sacrifício ofertado por um ser humano a Deus de uma vida, de um animal. Nós sabemos que o animal já tinha morrido quando Adão e Eva pecam, e Deus teve que matar o animal para pegar a pele do animal e vestir Adão e Eva. Mas ali não foi um homem que matou o animal e ofereceu a Deus, não era um sacrifício feito a Deus. Agora não, agora Abel oferece a Deus uma vida, e nós cremos que ele estava oferecendo a sua própria vida. Então ele substituiu a sua vida pela vida daquele animal. Então olha só, isso prefigurava o sacrifício de Jesus, que ele ofereceu a sua vida em lugar da nossa vida. Então ele levou a nossa maldição sobre ele, nosso pecado, nossa doença, enfermidade, tudo que nós tínhamos de mal, ele tomou sobre ele. E nós estávamos agora o quê? Malditos de Deus, tínhamos que morrer, estávamos condenados, a lei nos condenava. Então o que Jesus fez? Ele pegou sobre ele nossas maldições, e como nós estávamos condenados à morte, que morte? Morte de cruz, morte de amaldiçoado. Então ele pegou sobre ele e morreu em nosso lugar, nos substituiu naquela cruz. Então olha só, quando Abel oferece então aquele cordeiro, ele está dizendo, eu estou oferecendo a minha vida, então eu estou substituindo a minha vida, por esse animal. E o sacrifício de Jesus é esse, ele pega e ele diz, eu estou substituindo a humanidade, todos os homens, todos os seres humanos, eu estou substituindo eles aqui, morrendo na cruz no lugar deles. Eu estou levando sobre mim a maldição de todos eles, a doença, enfermidade, tudo de ruim que eles têm, eu estou levando sobre mim. E como eles estão condenados à morte, morte de cruz, eu morro no lugar deles. Olha só que coisa importantíssima, que coisa maravilhosa isso. Tópico 3, uma oferta valiosa. Abel adorou a Deus oferecendo o melhor de seu rebanho. Ele não ofereceu um sacrifício qualquer, mas dentre os primogênitos do seu rebanho. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Gênesis 4:4. Notemos que Deus atentou primeiro para Abel e depois para a sua oferta. Pela fé,
Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, Hebreus 11:4. Foi tão grande o valor da oferta de Abel, que por ela, depois de morto, ainda fala. Jesus deu testemunho de Abel, considerando o justo, Mateus 23:35. Tal declaração, feita por Jesus, demonstra quão elevado é o caráter santo de Abel. Somente o sangue de Cristo foi considerado o que fala melhor que o de Abel. Hebreus 12:24. Então a oferta de Abel tinha maior valor que a de Caim. Não apenas por ser um animal. Nós temos que entender isso. Nós temos várias interpretações bíblicas aí, vemos aí. Mas a verdade, nós temos que entender isso. Não era o valor em si da coisa oferecida, mas era a fé. Veja bem, que é bem claro aí no versículo, nós temos que entender aí que a fé é que era importante aí. A fé que Abel teve, a intenção que ele teve. Então ele queria oferecer o melhor para Deus, porque ele tinha de mais importante, era ele mesmo. E ele pega e substitui isso pelo melhor que ele tinha para oferecer em seu lugar. Então, uma vida em lugar de outra vida. Você presta atenção nesse versículo aí, Hebreus 11:4, que quando lá no finalzinho diz assim, por ela, depois de morto ainda fala, esse ela aí é a fé, está se relacionando à fé que Abel teve. Veja bem, preste atenção nisso aí. Então ela aí é fé. Esta fé aí, ó, mesmo depois que Abel morre, então essa fé ainda fala, por quê? É a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que agrada a Deus, é quando você dá a sua vida, entrega tudo que você tem de melhor para Deus, sua própria vida. Essa fé é que é exigida do verdadeiro cristão. Então esse amor a Deus, o amor é sacrificial, o amor se dá. Nós estamos vendo hoje um tipo de amor cristão, que é o amor que quer só receber. As pessoas vão para a igreja para pedir, só para pedir as coisas para Deus. Esse tipo de fé não agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é quando você vai para dar. Um culto que você faz a Deus é o lugar de você dar, prestar um serviço a Deus. Você vai dar adoração, dar sua vida. Não é lugar de receber. Quando Deus se agrada do culto que você deu, aí ele se manifesta e você é abençoado. Mas você não pode ir com a intenção só de receber. Você tem que ir para o culto para cultuar a Deus, prestar um serviço a Deus. Você vai para adorar a Deus. E hoje nós estamos vendo aí um cristianismo totalmente fora daquilo que Deus deseja. Um cristianismo que só busca bênção, só receber, só quer receber de Deus. Falta a legítima adoração, falta amor, falta desejo de comunhão com Deus. Então é apenas uma religião. Esse tipo de fé não agrada a Deus. É por isso que nós não vemos quase mais a presença de Deus na igreja. Porque Deus não se agrada de religiosidade. Deus se agrada de intimidade, de adoração e legítima adoração. Então preste atenção, porque quando Abel aparece na galeria dos heróis da fé, ali o capítulo fala de fé. Então o elogio é a fé de Abel. Essa fé. E Abel é justificado por causa dessa fé. É a fé que justifica. Então veja só, nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Então Jesus fez tudo o que era preciso fazer para nós sermos salvos. Ele morreu por todos os homens. Agora quem é que vai ser salvo? Quem tiver fé nisso. Se você não tiver fé, não adianta.
Então o meio pelo qual você entra a esta graça, a essa salvação, é a fé. É isso que vai agradar a Deus. A sua justificação depende da sua fé. Então essa fé vai falar sempre, é importantíssima. E a fé em Jesus Cristo, essa é para toda a humanidade entender que é preciso ter fé, acreditar que Jesus veio, tomou sobre ele os nossos pecados, enfermidades, doenças, tudo que não prestava, e ele morreu em nosso lugar na cruz. E é preciso acreditar que ele morreu, mas ele ressuscitou. Isso está em Romanos capítulo 10, né? Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então é preciso ter fé. Ter fé em Deus, ter fé no poder de Deus, ter fé que Deus está conosco, nos protegendo, Deus está nos conduzindo, Deus está nos sustentando, Deus tem todo o poder sobre tudo e sobre todas as coisas, está no controle de tudo. Temos que viver com esta fé, tranquilos, Deus está no controle. Na parte 2 nós temos aí a injustiça contra Abel. Tópico 1, Abel era um homem justo. Tópico 2, Abel, primeiro mártir. Tópico 3, o sangue de Abel. Tópico 1 então, Abel era um homem justo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Hebreus 11:4, Mateus 23:35. Em toda a sua vida demonstrou ser homem de bem, que andava em retidão, de caráter ilibado e reconhecido por Deus. Abel representa a parte da humanidade que se volta para Deus e é formada de homens justos. Caim representa a parte má da humanidade, que dá as costas para Deus e busca os seus próprios interesses. Abel era justo e morreu injustamente por permissão de Deus. Então, como Abel alcançou o testemunho de que era justo? O próprio Jesus Cristo falou sobre Abel. Então está registrado no livro também de Hebreus, falando então de Abel. Como é que ele conseguiu então ser justificado? Por causa do sacrifício que ele fez. Então ele acreditou que estaria agradando a Deus. Então ele teve fé em Deus. E ele ofertou a Deus o que ele tinha então de mais importante. Então ele sacrificou a Deus, ele ofertou a Deus, ele queria agradar a Deus. Era um desejo que ele tinha de agradar a Deus, de fazer aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Então ele foi justificado por isso. Então neste caso aí nós vamos ver que a humanidade está representada aí por esses dois irmãos. Depois que Adão e Eva, então, são expulsos, né? Depois que o pecado entra, então, no homem, todos vão nascer com a semente desse pecado, mas não quer dizer que a pessoa peca porque a semente está nele. Tem gente que acredita assim, está errado. Não é por causa disso. A pessoa peca porque quer pecar. Ela deseja, ela é atraída pelo pecado, ela quer pecar. Então ela comete o pecado voluntariamente, ninguém obriga. Não é por causa da semente do pecado que a pessoa vai pecar. A semente pode estar lá e ele não pecar. Nós temos uma luta e nós vencemos essa luta. Se nós quisermos vencer, nós vamos vencer. Tem que ter esforço, é luta. Então o pecado vem, a concupiscência da carne vem. Mas nós temos que fazer o quê? Vencer. O pecado vem, nós vencemos. Por quê? Porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Porque nós estamos com Deus, estamos lendo a Bíblia todo dia, estamos fortes para vencer. Se nós não estivermos com Deus e querendo agradar a Deus, nós não vamos vencer.